Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante. Eu sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, junto com a minha esposa Eleusa Cristina. Lembrando que hoje é dia 7 de maio de 2020. Já chegaram ao nosso planeta mais de 48 milhões de gerações, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 7 de maio. E já partiram mais de 20 milhões de gerações do planeta Terra. Sabemos que nós somos consciências cósmicas, cujo qual estamos em um corpo que nada mais é que um transporte, um veículo da consciência. Por isso que a Terra é uma passagem e a todo momento chega e sai gente do planeta. Isso é um fato, isso não é crença, isso é um fato. Isso não é religião, isso é um fato. Eu gosto de apresentar os fatos. E hoje nós vamos falar sobre a importância dos grupos, né? O porquê que eu não participo mais, mas também não sou contra os grupos. Isso tudo vai no decorrer do tempo em que a consciência ela vai despertando e caminhando, ela vai passando de níveis, ela vai passando de fases, ela vai ultrapassando as barreiras. E ela começa a sintonizar as coisas, as informações, e chega um momento que ela entende que ela é livre e que ela pode aprender livre. Ela não precisa estar presa dentro de um grupo. Por exemplo, quantos que acompanham o meu canal? Aí de repente fala assim, estão presos ao seu canal. Muito pelo contrário, estão livres. Eu tenho vídeos aqui que eu estimulo as pessoas até pararem de ver vídeos constantemente, que venham buscar conhecimento, mas não estejam presas àqueles vídeos. É claro que nós estamos vivendo um momento de quarentena. Você que está assistindo esse vídeo agora em 2020, você que está em 2030, 2040, 2050, no século 22, está passando por outra situação semelhante, porque a Terra é a matéria, é a escola, é o laboratório, o hospital, é a oficina, e aqui nós estamos sujeitos a isso tudo mesmo. Nós temos que passar. Tem que passar de ano, pessoal. Tem que vencer o mundo. Jesus falava, né? Jesus falou, eu venci o mundo, quer dizer, tem que vencer o mundo. Tem que passar de ano, não tem que repetir de ano, né? Por exemplo, Jesus, ele passou, ele ascendeu, né? Por isso que muitas das vezes eu falo aqui nos meus vídeos que eu não creio, assim como não voltou e não vai voltar. Se ele fosse voltar da forma que esperam, né? Só se for numa nave. É a única forma. Um ser iluminado. E assim mesmo, quem vai acreditar? Né? Se a humanidade ainda está em processo de despertamento. Ainda estão despertando, né? Então, por isso tem vídeos meus que eu gravo e falo mesmo, não vai voltar. Você vai ver geração chegando, você vai ver geração partindo, e você não vai ver ele voltar. Você vai ver ele no campo espiritual, como nós já vimos, em sonhos, em encontros fora do corpo, em desdobramento de espírito. Quantos aí têm experiência com Cristo? Não é verdade? Através dos seus ensinamentos, revelações que vêm, né? Mensagens do mundo espiritual. Cada um dá um nome, né? Então, hoje nós vamos falar sobre grupos, né? Há poucos dias, antes de eu entrar no assunto, tem um amigo meu que entrou em contato comigo e falou, pô, Douglas, o tempo está passando, os anos tá passando, né? E tem coisas que você falou que está acontecendo realmente, eu estou vendo que tem outras coisas que tu falou que não vai acontecer e não vai acontecer mesmo. A morte física é um fato para todos, né? O arrebatamento é do espírito, não tem esse negócio de ser arrebatado de um corpo e tudo, não. Tem muita coisa que muita gente não sabe. No decorrer do tempo vai te instruir, vai te mostrar, os fatos vão te mostrar, né? A lógica também vai te mostrar. Então eu vou te mostrar o porquê que eu hoje, o Douglas, não faço mais parte de grupo nenhum, né? Estudei em muitos grupos, passei por muitos deles, frequentei vários lugares, conheci, visitei, mas eu vi que não estava mais se encaixando dentro da minha dimensão de vivência, de pensamento e de ação no dia a dia,
né? Então eu vi, poxa, não tem mais nada a ver comigo, não estou mais conectado com isso. Não tem mais nada a ver. Então o que eu estou fazendo aqui dentro? Então eu estava me sentindo um peixe fora do aquário. É o ditado que a gente costuma usar, né? Então vamos lá. O perigo dos grupos religiosos. Agora eu vou te mostrar o perigo dos grupos religiosos. E se eu chego um pouquinho mais para cá? Para você ver aí. Ó. Divisão. Todo grupo religioso ou seita, seja lá o que for, ele cria divisão. Desse grupo aqui, vai sair um que não vai concordar, vai fundar o seu grupo. Vai sair outro que não vai concordar, vai formar outro grupo. E assim vai. E aí vai se criando ramificações de um grupo que uma consciência tem uma ideia diferente da que está na cabeça. Então ele vai criar o próprio grupo dele com uma nova ideia e muitos que estavam aqui vão seguir ele e vão se aprisionar a ele, vão ficar presos porque estão seguindo ele, tá? Se ele tem boas ideias, bons projetos, pensamentos, vai te levar para um lado de liberdade, não te aprisionar, a mensagem dele é livre, né? É uma coisa. Agora, se for para criar dogmas, novos conceitos, novos dogmas, costumes e hábitos diferentes do que você estava, mesmo que seja para melhor, você vai estar preso a dogmas, a hábitos e a costumes. Tá, isso aqui é um só, tá? Divisão de um grupo só. Isso aqui pode se dar na divisão desse grupo. Pode se dar igrejas, seitas, sociedades secretas, em um modo geral. Em um modo geral. Qualquer uma instituição sempre vai, com grupo, fazer com que haja outros grupos por divergência de ideias, pensamentos diferentes. É uma consciência que ela cria ali para ela um grupinho, um quartel, uma facção, e depois de ela ter um determinado grupo, ela sai e forma outro grupo. Igrejas. Quantas igrejas que era um pastor que cresceu, depois dali saiu outros pastores que cresceram e se desligaram, pastores que abraçaram, oh, você é meu amigo, oh, meu pai, meu filho. Depois se virou contra o pai e formou o seu próprio grupo. Pessoal, o que eu estou passando aqui para vocês é um papo de quinta dimensão. Eu estou passando uma mensagem de quinta dimensão, uma experiência de quinta dimensão. Não estou falando de quarta e terceira dimensão. Quarta até é bom, porque quarta já vai começando a te libertar. Terceira é isso aqui. Isso aqui é a terceira dimensão. Divisão. Tá? A quarta começa a te libertar. A quinta tu está totalmente livre. E daí é só alegria. Da quinta para cima. Brigas. Nesses grupos sempre há brigas. Sempre há brigas. Tá? Confusões. Porque é divergência de pensamento, discórdia. Tudo isso que eu estou te apresentando não existe na quinta dimensão. Aqui, ó, quinta dimensão. Poder. Um querendo ser mais do que o outro. Pessoal, isso aqui é fato. Estou te apresentando o que é fato. Vou te dar um exemplo. No outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele é de uma instituição religiosa, que ele tinha sido católico, depois ele foi evangélico, depois ele foi espírita, aí depois dentro do próprio espiritismo ele conheceu pessoas que estavam se desligando do kardecismo, estavam criando seus próprios dogmas, costumes e hábitos e abrindo suas próprias casas de acordo com os pensamentos deles, e se desligando
a federação que eles tinham lá, né? Só que aí foram surgindo outras federações e vai surgindo, né? Porque o direito de todos, divisão. E agora ele chegou a um determinado, agora ele está na quinta dimensão. Ele se desligou de todos os grupos, está só estudando livre, vivendo em uma sociedade livre, vivendo livremente, se desligou das prisões, se libertou das prisões, se desligou daquilo que estava prejudicando ele. Divisão, brigas, confusões, discórdias, poder, acepção. Tem muitos em grupos, não, porque eu conheço toda a verdade, a única verdade está comigo. Não, a verdade está em todo lugar. A diferença é que quando você está num grupo, você está sujeito àquele grupo. Você faz parte de um grupo. Você tem um compromisso com o grupo. Eu não tenho nada contra quem faz parte de um grupo. Eu estou falando que eu tenho a liberdade. Eu não tenho mais nada a ver com o grupo. É diferente. E nem quero ter mais nada a ver com o grupo. Não tenho e não quero. Mas o senhor não ajuda grupos? Ajudo? Ué, se for para ajudar, por que eu ajudo? Porque eles ainda estão ou na terceira, ou eles ainda estão na quarta dimensão. Porque o dia que eles estiverem na quinta dimensão, eles mesmos não ficam lá. Em que sentido eu falo quinta? De entender de que você é livre e você vai desenvolver o seu trabalho livre. Através de um livro, através de um vídeo, através até de uma palestra em um lugar sem compromissos. Livre. Você vai desenvolver um trabalho livre. Você vai para uma praça, como já fui convidado, para fazer conferência. Tem gente me esperando em Minas Gerais, São Paulo, no Nordeste. Tem gente me esperando no Espírito Santo, em cidades aqui do interior, que entram em contato comigo, vem aqui dar uma palestra, a gente aluga isso. Não, nada disso. O dia que eu for, o dia em que eu for, se eu for, eu vou marcar numa praça, eu vou marcar num shopping, eu vou marcar na rua, eu vou marcar um café entre nós, na casa de alguém. Nesse sentido, livre. Isso é papo de quinta dimensão. Por quê? Porque os grupos formam a divisão, formam brigas. Pessoal, isso aqui é fato. Eu fundei muitos grupos. Eu fundei muitas instituições. Eu tenho experiência na vida. Quem entrou no meu Face já viu só uma pitadinha, uma pontinha do iceberg. Fotos minhas que estão lá expostas, eu desenvolvendo trabalho. Eu orei por deputados, autoridades, orei por cantores. Eu já fui convidado a desenvolver palestra para lideranças comunitárias. Eu já dei, vocês não têm ideia que eu já fiz de trabalho. E, avaliando isso tudo aqui, eu cheguei a essa conclusão de que os grupos, eles criam isso aqui. Uma coisa é um grupo escolar, pessoal, um grupo de estudos. É diferente. Todos vamos se reunir e vamos fazer um trabalho em equipe, pesquisa, um debate, um documentário. Outra coisa é eu criar um grupo religioso, uma instituição com o propósito de ganhar dinheiro ou nem de ganhar dinheiro. Eu vou contar casos para vocês aqui de amigos meus que começaram com uma boa intenção e eu, trabalhando ali junto deles, comecei a ver que a visão que tinham, o foco de salvação, de libertação, estava fugindo para o foco financeiro. Começaram a mudar os seus pensamentos, suas atitudes, suas formas de agir. Atendiam um membro como se fosse um cliente, negócios. Então eu fui me afastando aos poucos. E foram grupos que eu ajudei a criar. Existem desses grupos que eu ajudei a criar, muitos que estão espalhados pelo mundo. E que agora, sabe o que está acontecendo com essa situação do corona agora? Estão fechando. Existem muitas instituições que
estão fechando, sem contar outras que estão afogadas em... como é que se dá o nome? Em processos na justiça, devido a apresentarem situações que aos olhos de familiares do membro daquela instituição estava sendo visto como uma extorsão, esqueci o nome da palavra correta agora, uma manipulação de arrancar daquela pessoa dinheiro, o poder financeiro que ela tinha, tirar dela e buscar para o seu próprio bem-estar, né? Então, existem instituições que estão afogadas em processos na justiça, que estão sendo obrigadas a fechar, tá? Vamos lá. Egoísmo é pensar que só ela detém o conhecimento da verdade. Soberania, só ela quer ser soberana. Aquela instituição, não, só nós é que temos a verdade, conhecimento da verdade. A verdade é o que Jesus trouxe, liberdade. Liberdade. Por isso que Jesus foi perseguido, porque ele trouxe liberdade, tá? Destruição. Destruição por quê? Dentro dessa divisão que a gente vê aqui, né, a gente vê várias divisões aqui. E dentro dessa divisão que nós vemos, a gente vê o quê? Dentro dessa divisão. O que você vê dentro da divisão? Familiares. Por exemplo, eu fazia parte dessa igreja. Vou dar um exemplo à igreja, vou pegar uma igreja. Aí teve uma divergência lá, e uma pessoa que eu amo muito saiu daqui e abriu a sua própria igreja. Abriu a sua própria instituição. E aí eu deixo de fazer parte, tá, dessa igreja, para fazer parte da outra igreja, porque o meu amigo daqui, o meu líder, ele saiu daqui e veio para cá. A minha esposa gosta do líder que está aqui. Então ela continua aqui. Ela não me segue. Por quê que ela não me segue? Porque ela está presa aos ensinamentos, dogmas desse líder que está aqui. E ela não consegue me acompanhar. Aí fica eu com um líder que tem uma visão totalmente diferente desse outro líder. E nós não andamos juntos. Chega em casa, é discussão, é debate. Chega em casa é isso, é discussão, é debate, é briga, é pensamentos diferentes. Por quê? Porque ela tem um pensamento totalmente diferente do meu. Ela não vai agir igual a mim. Então em casa a gente vai ter problemas. Assim são com os filhos, com as filhas, com o neto, com a neta. Eu conheço casos de familiares que o marido é evangélico, a esposa é espírita. Eles até se dão, mas existe discussão. Porque a esposa, ela fala de reencarnação e o marido já não aceita. Ela estuda assuntos que para ele não interessa e que para ele é demônio. Então, é como se ela estivesse seguindo doutrinas de demônios. Eu conheço já outros que são evangélicos e demonstram uma coisa dentro de casa, e os filhos que são católicos dão mais testemunho do que o próprio pai ou a própria mãe, dentro de casa e fora de casa. E a família está toda
dividida. Só vive em brigas, confusões, discórdia. Não, poder não. Discórdia. Isso tudo dentro de um lar todo dividido. E o que eu tenho pregado e o que eu tenho ensinado, por estar na quinta dimensão, liberdade. Jesus veio trazer uma mensagem de liberdade. Buda trouxe uma mensagem de liberdade. O que nós buscamos é a qualidade. São as qualidades, que é a integridade, são os frutos, que é o amor, que é a paz. Isso que é o essencial. Os galhos têm que ser bonitos, firmes, né? A luz tem que ser forte. Então nós buscamos isso, é o que nos importa, as qualidades daquele ser. Não o grupo que ele faz parte. Isso não interessa. Isso até ajuda eles. Porque ele vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, e a partir do momento que ele chega nessa visão, ele se encontra livre. É o que nós estamos vendo aí. Quantos seres estão hoje vivendo livres? Não participam mais de nada, não desenvolvem, não querem dinheiro, não quero não, deixa eu desenvolver o meu trabalho em paz, né? Quer me ajudar? Compra o meu livro, assiste lá um vídeo lá no meu canal lá, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar livremente, né? Outro detalhe, os grupos, eles são bons somente para aqueles seres que estão nessas dimensões. Mas a partir de que você vai buscando, é onde você chega a essa dimensão, o grupo não passa a ser mais bom. A não ser para um caso de visita, um caso de ajuda, você por ser irmão, você ajuda. Eu tenho amigos meus que me pedem ajuda ainda, e eu ajudo. O pastor Douglas, nós vamos ter um trabalho lá na comunidade tal, é um trabalho de resgate de viciados. Vamos lá desenvolver um trabalho para resgatar e retirar os viciados da vida das drogas e levar para o centro de recuperação. Aí lá a gente vai encarar bandido, traficante, tudo que você imaginar. Isso é um trabalho que eu faço desde novinho, desde a minha adolescência, né? E a gente vai lá e desenvolve o trabalho junto. Tem outros trabalhos, por exemplo, existem igrejas que conhecem o meu trabalho com orfanato e com asilo, e com moradores de rua. Aí vem até mim e fala, pastor, os que me conhecem como pastor, né? Que pastor significa guia. E a igreja é quando nós estamos reunidos. Agora nós somos igreja. Aí você que está assistindo o vídeo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Opa, Deus está aqui no nosso meio, Jesus está aqui conosco, na consciência. Isso é a consciência cósmica. É você chegar a esse entendimento e ser livre. Quando você chega a esse entendimento e você alcança a liberdade, aí tudo começa a mudar na sua vida. Entendeu? Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje é justamente essa mensagem de liberdade. Para que você venha buscar essa liberdade no dia a dia e você possa saber viver em qualquer situação da sua vida. Na quarentena, isolamento, qualquer coisa que aconteça, você venha se sentir livre e bem em qualquer circunstância que venha a existir na sua vida. Por exemplo, o momento, o clima na vida de muitos é de terror, de medo. Na minha vida, está tudo normal. Está tudo tranquilo. Terminar o vídeo aqui, vou sair com a minha esposa e vou fazer uma compra. Vamos ali no mercado fazer uma compra, vamos passear no mercado, né? Os meus filhos não estão mais aqui comigo, já partiram, tanto o Vitor como a Vitória, mas a nossa vida continua. Eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que transcender
com a minha consciência. Eu tenho que dar a volta por cima. Ah, eu estou num jogo cósmico, eu tenho que ser um bom jogador. Ah, estou numa prisão, tenho que ser um bom prisioneiro, bom presidiário. Ah, estou no laboratório, eu tenho que experimentar, ser experimentado e provar que eu vou vencer. Está me entendendo? Os experimentos que vierem, eu vou dar a volta por cima. Né? Então, independente do que você busque, sempre há uma saída. Sempre há uma solução. Ah, estou preso nessa dimensão. Você está preso. Eu já não estou mais preso. Já me libertei há muito tempo dessa dimensão. Está me entendendo? E quando eu terminar o meu tempo na matéria, eu vou olhar a matéria, avaliar a matéria. Estou partindo. Vem provas, vem contratos, vem convites, vem pratos. Isso é natural, mas a gente tem que vencer. Então, ascender, transcender é isso, pessoal. É quando vocês começam a entender as coisas e começam a se libertar das prisões em todos os aspectos que você possa imaginar. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa. É que você tem que entender que você é livre. Nós somos livres, tá? Você não é obrigado a sair lá do templo que você está. Deus não habita, Pedro falou isso, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Engraçado que Jesus, com toda sabedoria, ele mesmo não fundou templo, né? E não mandou ninguém fundar. Tu não vai encontrar nenhuma passagem ele mandando fundar templo. Ele mandou se reunir. É diferente. Ah, mas aí tem que ter o tempo para se reunir. Jesus se reunia em casa porque naquela época era perseguido. Em momento nenhum Jesus iria se reunir em templo, porque ele já veio preparado e sabia o que ia dar nos templos. Tá? Existem templos, eu já visitei vários e participei com o tempo só para observar. Tem uns que ainda falta observar. Eu gosto de observar, sou muito observador. Existem templos, inclusive no meu terceiro livro eu falo, Entre o Céu e a Terra, terceiro volume eu falo. Existem templos que eu visitei, né? E que eu vi, com o tempo que eu fui frequentando, para me observar, ver que eles se intitulam com uma única salvação. As demais não importam. Só que eu fui num outro templo, numa outra igreja, que é uma religião também, né? Que eles se intitulam com uma única verdade também. Eu pensei comigo, eu tinha ido num, que eles se identificaram com uma única verdade, e agora estou vindo no outro, que eles estão dizendo que eles são a verdade, então quem é a verdade? Pessoal, em primeiro lugar, o mundo que nós vivemos é um mundo de ilusão, vocês sabem disso. Por isso que se fala passagem. E não só se fala, a gente vê isso é um fato, pessoal. O mundo é uma passagem. A gente vê toda hora saindo e chegando as consciências. Nós estamos num sono profundo, numa outra dimensão, vivenciando uma realidade na matéria. Nós não somos daqui. E mesmo aqui, nós estamos aprisionados, eu não. Já me libertei de todas as prisões, já entendi. Faltam, vamos se dizer, falta eu me libertar da prisão material ainda. Essa é a única que falta eu me libertar. O que eu digo é morrer. Eu tenho que morrer para me libertar dela, o meu espírito, né? A minha consciência, né? A minha alma se desligar juntamente como um arquivo e até o espírito conectado da experiência que eu vivi na matéria. Por isso que se fala corpo, alma e espírito. O corpo é o veículo, a alma é o arquivo. Tá? Que em outras religiões se dá o nome de perispírito. E o espírito é onde ele está numa outra dimensão, totalmente diferente dessa. E aqui nós só estamos aprendendo, vivendo experiências. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Só falta essa liberdade agora. A liberdade da matéria. O meu corpo vai morrer e eu vou me libertar. Fora isso, na minha consciência, a vivência, já me libertei das prisões terrenas. Estou livre e caminhando cada vez mais para a alegria da minha liberdade, da minha felicidade de estar livre e vencendo todas as vicissitudes, faculdades, barreiras,
confrontas, tudo que você possa imaginar está vencendo, né? E com isso você vai crescendo, você vai amadurecendo. A gente cresce com as pancadas. É apanhando que se cresce. Isso é um fato, né? Então eu não tenho nada contra os grupos. Não tenho nada contra os grupos. Porém, eu já entendi e não faço mais parte, compromisso com grupos. Mas aqueles que ainda estão apegados, não só a grupos, mas à matéria, à terra, aqueles que ainda têm medo da morte, aqueles que ainda não venceram a morte na sua consciência, fala, não, a morte não existe, mas ele tem medo da morte, ela tem medo da morte, né? É totalmente diferente. Para isso, você tem que estar sempre exercitando a sua consciência para transcender esse conhecimento e continuar avançando cada vez mais. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa. Por que que eu não participo mais de grupos? Tá? Justamente porque eu já transcendi. Minha consciência já transcendeu nesse conhecimento, nessa área. Então, eu não tenho mais como participar de grupos, pessoal. Eu não tenho mais porque eu já passei dessa fase, eu costumo falar isso. Isso daí já foi uma fase, foi uma matéria da consciência, tá? Já estudei essa matéria, já passei dela, já estou em outras matérias. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é justamente essa. Porque tem pessoas que ainda me convidam para fazer parte de grupos. E não adianta me convidar, porque eu não vou fazer, não sou o único. Existem vários que estão transcendendo nesse sentido. Ah, mas fulano de tal precisa de ajuda. Eu não preciso formar um grupo para ajudar ele. Telefone. Eu posso marcar com ele um encontro num lugar e ali a gente conversar. Como eu costumo falar, num shopping, tá me entendendo? Tomar um café junto numa padaria, num restaurante, um almoço. E a gente ali bate um papo e vai compartilhando as informações. Vídeos na internet. Tem várias formas de instruir a pessoa, de ajudar a pessoa. Eu não preciso estar entre quatro paredes. Ali junto com um montão de gente falando. E esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. Até fico feliz. Entre aspas, né? Por essa situação que nós estamos passando, porque está sendo provado que através das videoaulas não precisa estar... Eu já falava isso. Ó. Se eu não me engano, desde 2016 eu comecei a falar isso. Você não precisa estar preso dentro de uma sala de aula para aprender se tem uma tecnologia. Hoje tem videoaulas, você pode aprender. Tem audiobook, livrobook, né? Audiobook. Hoje tem videoaula. Hoje tem live, hoje tem conferência online. Você não precisa estar ali preso ali dentro ali para aprender alguma coisa, estar em contato. Não, nós somos livres. Tá me entendendo? E eu já falava isso em 2016, que haveria um momento em que as escolas, né, em 2016, iriam parar de dar aula com pessoas físicas. Olha o que está acontecendo agora na época do coronavírus. E já tive conhecimento já com o meu sobrinho trabalha em faculdade, né? Que já existem determinadas graduações em faculdades que não exige a presença do aluno, ele só vai lá para fazer a prova, ele faz uma prova online e vai lá para fazer uma outra prova e recebe o diploma, terminou o grau dele, a graduação dele, recebe o seu diploma, a sua graduação, se for bacharel, mestrado, e acabou, sem estar ali presencialmente, pessoal. Tá me entendendo? E isso está acontecendo em empresas também. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha de manhã, Janaína, ela está falando que a empresa dela botou vários funcionários em home office e que já viu que vai dar certo, que já deu certo, né? E que vai dar certo e que não precisam mais voltar para a empresa, vão trabalhar de casa. Vão receber os seus salários, seu vale alimentação, seus benefícios, só não vão receber vale transporte. Só aí a empresa economizou, vamos botar que ela tenha 50, ou vou botar aí,
500 funcionários em casa. É uma empresa grande, tem 500 funcionários em casa. Quantos mil, né? Quantos R$ 1.000 ela vai estar colocando em economia para ela, né? Sem contar quantos milhões que ela vai economizar com outros gastos, outras situações. Então, as coisas estão mudando. Isso daí é evolução na matéria. Então, a consciência ela está vendo que o mundo está indo para um outro caminho. Então, os grupos já estão perdendo força, porque as consciências estão se libertando. Hoje existem inúmeros internautas que entram em contato comigo, fala: Douglas, obrigado pela sua mensagem, comecei a observar a vida, comecei a perceber mais a vida, comecei a analisar mais o meu dia a dia, né? E estou começando a aprender, a entender realmente que existem coisas que têm sentido. Eu gosto de falar muitas coisas que têm sentido, que têm lógica. Então eu não preciso estar dentro de um grupo. Por exemplo, eu agora vou no mercado com a minha esposa. Eu vou lá, vou olhar, mas vai chegar uma época em que tudo online vai estar tão programado, todas as compras que você quiser fazer, você vai fazer online e vai chegar na sua casa. Aí de repente você fala assim: já existe isso em alguns países? Sim, mas não em todos. E não com a perfeição e a qualidade que deveria ter. Vou te dar um outro exemplo. Nessa época de quarentena, a gente está vendo aí inúmeras pessoas. Eu trabalho num condomínio, né? O dono de uma lanchonete disse para mim, que faz entrega lá no condomínio, que essa forma, a quarentena deu uma nova visão a ele. Ele prefere trabalhar com motoqueiros, motoboys na rua entregando, do que com restaurante cheio. Porque a qualidade do serviço é melhor. Ele só preparar. E outro detalhe, ele não precisa alugar uma loja. Ele falou, a economia é muito maior. Ele só da casa dele faz o material e ali mesmo na casa dele ele faz o negócio dele, separa a garagem, prepara todo o material ali e dali ele faz todo o serviço que tem que fazer, porque hoje existem aplicativos que o motoqueiro ele vai lá, pega o material, já está incluído já o frete dele e leva o material até o cliente e depois volta ao proprietário que emitiu aquela mercadoria, que pode ser inúmeras mercadorias, documentos, lanches, né? Utensílios, e um modo geral. Então vocês estão vendo, isso daí é um fato, pessoal, está acontecendo. E os grupos estão acabando por causa disso. Que as pessoas estão vendo que está tendo um livre arbítrio, uma ética, respeitando, né, um ao outro, dentro de um consenso, naturalmente. Está acontecendo tudo natural. Ninguém está forçando nada a ninguém. Pois se uma pessoa chegar hoje para mim, como já chegaram para mim: pastor, eu frequento a igreja tal, mas eu já entendi, eu me sinto um peixe fora do aquário. Eu chego para a pessoa e falo: eu não vou mandar você sair de lá enquanto você não se sentir liberta de lá. Quando você tiver na sua consciência, estou livre, eu não preciso mais daquilo, já entendi tudo, eu vou caminhar agora sozinho. Quando eu era criança, eu pensava como criança. O apóstolo Paulo disse isso. Agora eu já não sou mais criança, agora eu sou adulto, sou livre. Agora eu não preciso mais estar na garra dos meus pais. Agora eu já cresci. Eu sou livre, eu posso andar livremente. Eu posso caminhar, eu posso desenvolver o meu trabalho, os meus projetos, da forma que eu achar melhor. Eu sou independente agora. Eu não dependo mais, eu agora sou independente. Então os grupos estão perdendo força e vai perder cada vez mais com o decorrer dos anos, não só por causa da onda do corona, antes disso já estavam perdendo, agora mais ainda. Daqui para frente é uma nova consciência, uma nova visão totalmente diferente, de liberdade respeitando um ao outro. Eu não preciso ir até a casa, porque os espíritos que vão na casa vêm até mim. Eu não preciso ir até o templo, porque os mesmos anjos que vão no templo, eles vêm até mim, na minha casa, no meu quarto. Senhor Jesus, eu queria falar tanto com Deus, onde
Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Jesus não quis dizer um quarto não, pessoal. Simbolicamente, tá? O quarto que Jesus quis dizer é a consciência. Tá me entendendo? Entra dentro de você. Dá um mergulho dentro de você, no seu coração. O quarto é o seu coração. Entra no seu coração. Abre o seu coração. Fecha o seu coração. Guarda Deus lá dentro de você. Deus está em você. Guardou Deus em você? Está dentro de você? Agora fala com Ele. Abre o coração. Aí você sente aquela energia, aquela paz. Aí você chega até, ai, tô me arrepiando tudo, ó. Ai, tô vibrando alto, tô me arrepiando. Ai, pra que grupo se eu sou o grupo? Se eu mesmo sou o grupo. Um grupo de pensamentos. Eu sou um grupo de ideias, de projetos. Eu mesmo sou um grupo. Isso é ascender, transcender na sua própria consciência. Então os grupos estão cada vez e vão cada vez mais perder força, porque as consciências que estão na Terra já chegaram a esse entendimento e já se libertaram de mais uma prisão, dentre tantas outras prisões que faltam se libertar. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, muito obrigado. E o importante é que dentro dessa jornada que estamos, nessa caminhada, até a nossa ascensão total e sair da matéria, se libertar da matéria, o que eu quero deixar para vocês é que nessa jornada é importante sempre aplicar a moralidade, a simplicidade e a humildade, mesmo sabendo o Deus que está dentro de você. A partícula divina que é você ligada a tudo e a todo, né? Ao universo, ao cosmos, a tudo. Nessa jornada, mantenha-se sempre dentro da honestidade, né? Da integridade, do amor, do perdão, do conhecimento, sempre evoluindo, tá? Não entra, sai fora de inveja, soberba, não coloque isso na sua vida, inveja, soberba, egoísmo, discórdia, vingança, nada disso. Você tem que transcender. Você tem que dar exemplo aos que não fizeram. Se eles mudaram, se eles evoluíram, opa, maravilha. Mas se não evoluíram, tem que evoluir. Senão vão ficar repetindo de série, sofrendo o tempo todo. Tem que passar de série, pessoal. É igual Jesus. Jesus saiu da matéria, passou um processo tremendo, lutou, venceu o mundo. Vai voltar de novo? Tem lógica isso, pessoal? Não tem lógica. Ele tem que ascender, tem que transcender. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, e assim vai, pessoal. A gente tem que subir as escadas. Mas às vezes temos que ajudar os que estão lá embaixo, é o que acontece às vezes. Vambora, cara. Aí você tem que voltar um pouquinho lá no primário para puxar o cara para ele subir, sair do primário e ir para o ensino fundamental, senão vai ficar repetindo lá, rodando, 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 né? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade e que você venha a ser livre. Seja livre! Um forte abraço, pessoal. Gratidão a todos. Graça, paz e muita luz. Shalom. Namastê.